Pronto, pessoal, vamos então iniciar. Para a composição da mesa, agora nos trabalhos da tarde, vou convidar a professora Isabel Cristina, nossa diretora do Departamento Pedagógico. Por favor, Isabel. Estaremos convidando também, que de forma muito carinhosa está conosco, veio nos prestigiar, já conheceu o trânsito da nossa cidade, que é a professora Natália Maria Araújo. Ela é professora mestre da Universidade Federal de São Carlos, veio contribuir conosco, por favor. A professora mestre Alessandra Rodrigues, também, da cidade de Luiz Antônio, próximo a Ribeirão Preto, é isso? São José do Rio Preto ou Ribeirão? Ribeirão Preto. Então veio de longe, viajaram de madrugada, estão super contentes em prestigiar o nosso trabalho e trazer as nossas contribuições. Quero aproveitar também para agradecer toda a equipe da secretaria, toda a equipe de supervisão, todo o cafezinho fresquinho que chega até nós, todo o suco geladinho que chega, está todo mundo bem empenhado, viu, gente? Muito obrigada, viu? E também o professor Alexandre Miranda, que tem desdobrado esforços para estar contribuindo conosco. Bom, daremos início, então, com a apresentação da professora do trabalho. Nós teremos só para a organização. As nossas mesas temáticas, elas terão duração de 15 minutos, então a gente quer falar bastante, mas às vezes a gente acaba ultrapassando um pouquinho, e aí a gente atrasa o final. Não que não seja gostoso, mas é só para a gente poder se organizar, que nós temos 8 trabalhos a serem apresentados e depois as contribuições da Natália e da Alessandra. Então nós vamos pedir a gentileza, tá bom? Da gente tentar nos organizar em relação ao tempo. Depois nós vamos parar um pouquinho para o café, teremos a apresentação da escola, de uma das escolas, uma das professoras trará o seu relato e nele vem os pequenos juntos, daqui a pouquinho eles estarão chegando. A MF Ângela Martins veio nos prestigiar também com o trabalho, tá bom, gente? Eu convido para subir ao palco e trazer as suas contribuições, a nossa primeira apresentação. Jogos mais jogos é igual a matemática divertida. As professoras Sandra e Juliana, por favor, queiram subir ao palco. Uma salva de palmas, obrigada. Boa tarde. Nós somos da escola MF Rui Ferreira Guimarães e vamos apresentar um pouco do trabalho que as professoras do ciclo de alfabetização têm feito na nossa escola. Nós estamos com as turmas do 2º ano do período da tarde. A nossa escola fica no Jardim São Bernardino, é uma escola bem ampla, o que traz algumas facilidades para a gente no trabalho no dia a dia com as crianças. E nós temos lá 11 salas, 11 turmas de alfabetização. As nossas coordenadoras, Eliana Alves Santana, Renata de Sá e o nosso orientador, que é o Rafael Batani. Na nossa escola, a gente vai falar no geral, não é só o trabalho das nossas turmas, mas o que todas as professoras têm feito em relação ao que o Pacto tem oferecido para a gente. Nós temos trabalhado os jogos, no geral, já era uma coisa que acontecia nas salas de aula, só que muitas vezes de uma maneira direcionada mais para o lúdico mesmo, para a brincadeira, para chamar a atenção das crianças. Após as formações, as orientações que a gente teve, a gente acabou trabalhando de uma maneira mais sistematizada para atingir um determinado conteúdo, poder avaliar as crianças em algumas situações. Então, acabou acontecendo que os jogos estão mais frequentes nas nossas salas, desde o 1º até o 3º ano, e também acrescentando para outras professoras com a troca que a gente vai passando de uma para outra. Porque, desde o início da aula, quando a gente coloca lá na rotina diária, na agenda do dia, que vai ter um jogo, uma dinâmica, a gente sabe o quanto as crianças ficam mais interessadas, participam mais da aula, até mesmo aquelas que têm dificuldade no registro, dificuldade em acompanhar os conteúdos da turma, acabam participando. É quase que o total da sala. É muito difícil uma criança que não queira participar de um jogo ou de uma atividade envolvendo um material concreto, então isso auxilia bastante o nosso trabalho. O objetivo.
tornar a prática dos jogos matemáticos uma ferramenta facilitadora no desenvolvimento das habilidades lógicas e, ao mesmo tempo, desafiadora na consolidação de conteúdos matemáticos que potencializarão o desenvolvimento global do aluno. Então, na nossa escola, já acontece a prática dos jogos desde o recreio dirigido, com jogos colaborativos, de agrupamento, para marcar pontuação, de uma maneira intencional, até por conta dos inspetores, acaba trazendo progresso para os alunos em sala de aula. Então, é num nível geral, não só para o conteúdo de matemática, ou não só dentro das salas de aula, mas a gente procura oferecer os jogos para poder facilitar em todos os aspectos o nosso trabalho. Tá? Boa tarde. Eu vou apresentar alguns dos jogos que foram realizados pelas professoras. Jogo de tabuleiro, dados, leitura. As crianças, na realização dos jogos, é da sala do terceiro ano, do segundo ano, da professora Juliana. O pega-varetas com valores, definidos os valores. O jogo de tabuleiro, onde eles tinham que encontrar o resultado dos cálculos. O jogo do dominó, que parece uma coisa tão banal, que antigamente era tão praticada pelos pais, pelos filhos, pelos netos, agora se torna uma ferramenta, um instrumento de trabalho para nós. O tapetinho dos grupos e soltos, que vai trabalhando no concreto, para depois passar por um conceito abstrato de unidades e dezenas. As tartarugas, com cálculos rápidos de 5 mais 2, 2 mais 3. São alunos do primeiro ano, que a professora trabalhou com miçangas. As verdes representavam unidades. E toda vez que eles juntavam 10 ou mais verdes, após o joguinho dos dados, aí ele trocava 10 verdinhos por uma vermelhinha. E assim, implantando o conceito de desenho e unidade. A professora Edneide, do segundo ano da manhã, a professora Kelly, aluna da professora Kelly. O tapetinho o quadro numérico, que tem a possibilidade de jogar mais 10, menos 10. Aí são várias alterações que pode fazer. Esse é um trabalho da professora do terceiro ano, já sistematizando lá o quadro de valores, usando um material dourado. Desculpa. E ela utilizou tudo que ela poderia de material. Bom, e sobre avaliação? Aí jogamos, foi tudo muito bom, tudo muito bem, só jogar. Não tinha avaliação, então. Não é bem assim. A partir dos jogos, nós percebemos que o quê? Essa avaliação se tornou mais fácil. Mais fácil do que aquele cálculo no papel. Praticamente como se você pudesse ver o pensamento da criança sendo apresentado ali. Coincidentemente, isso casa com a fala da professora Alessandra Rodrigues, que deu a palestra para nós hoje de manhã. Realmente, a visualização do cálculo do aluno, de uma forma bem lúdica. E outro destaque também, na avaliação, o que nós percebemos? Que os alunos que já têm facilidade, são considerados alunos bons, eles multiplicam ainda, isso, ficam melhores. E os alunos que têm bastante dificuldade, eles conseguem interagir, eles conseguem participar de forma efetiva e vão avançando no ritmo deles. Então, foi muito interessante no quesito da avaliação. E, na realização dos jogos, aconteceram algumas curiosidades que, para nós, valeu a pena apresentar. Essa é uma aluna do segundo ano, ela tem muita dificuldade, o avanço dela é muito lento, digamos assim, é difícil, tem que pegar na oralidade o avanço dela, e nesse jogo, ela fazendo a contagem, achei muito interessante, o dedinho dela deslizando, ela tinha milhares para agrupar ali, ela fazendo a contagem, e depois ela conseguiu fazer o agrupamento. E essa menininha que está do lado dela é uma aluna bastante paciente, que a gente tem que tomar bastante cuidado com as duplas para ter bastante paciência. Nesse jogo, aconteceu o quê? Os alunos não estavam trabalhando multiplicação ainda. Eles não tinham conceito de multiplicação. Mas, na hora do jogo, independente do conceito, do não conceito, eles resolveram e colocaram o resultado ali. Essa também é uma curiosidade do aluno que colocou a pecinha da unidade ao lado da dezena
E quando a professora questiona para ele, mas esse não é unidade? Ele falou, uma ao lado da dezena. E quando ele vai colocar o resultado lá embaixo, que ele tem que colocar 24, aí ele coloca os dois palitinhos, né? Então, uma dezena, para ele já está conceituado. Uma dezena. E embaixo era só colocar a quantidade. Eu achei interessante. Não sei se está correto ou não, mas eu achei muito interessante e ele explicou plausivelmente, assim, aceitável. Esse também foi uma curiosidade que teve. Os alunos estavam jogando dedos e o aluninho fechou a mão, colocou 0, o outro falou, não, 0 não vale. Porque ele não tinha 0 no dele. Então, ele falou, não, 0 não vale. Eu falei, vale, vai somando que vale. Então, foram algumas curiosidades sobre a aplicação dos jogos. Depois desses jogos que nós acabamos desenvolvendo na escola, as crianças participaram desde a elaboração do jogo, outros nós reproduzimos para poder trabalhar com eles. Nós passamos, então, para a produção do pôster, que era para estar sendo apresentado aqui, né? Tivemos o envolvimento de todos da escola, tanto professores que fazem parte da formação do pacto, como aqueles que não fazem e também colaboraram com a gente. Então, nós colocamos as fotos de cada turma, tentamos alcançar todas. Aqui temos, em especial, uma das nossas coordenadoras, Eliana, e a professora Leila, do 4º ano, que foi a nossa escriba para poder produzir o pôster. Sobre o trabalho que nós desenvolvemos na escola em conjunto. Depois disso, aí tem esse pensamento do Galileu, que é considerado o pai da física. Para quê? Para pensarmos um pouquinho sobre a importância da matemática na vida das pessoas. E também o quanto ela é significativa para a criança nessa base, nesse processo de alfabetização, que é o começo da vida dela. Então, ele diz, no que se refere à ciência, a autoridade de 1000 pessoas não vale o simples raciocínio de um indivíduo apenas. Isso inclui a ciência matemática. Tá certo? Obrigada. Parabéns, meninas. Tá certo. Meus parabéns, mais uma salva de palmas. Convidamos agora as professoras Cíntia e Soledade Silva para a apresentação do trabalho No Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma salva de palmas. Boa tarde. Nós somos do MEIF Terezinha Pereira Lima Miesel. Meu nome é Cíntia e ela é Soledade. Trabalhamos com o 3º ano. Então, no caso do nosso projeto, falando sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele fala na situação que a gente trabalha o folclore. E, no caso, a gente, estudando os autores, também estudando os autores no projeto do PPP da escola, escolhemos o autor do Monteiro Lobato, porque uma das suas obras retrata todas as personagens do nosso folclore. Então, os objetivos do nosso projeto: desenvolver o letramento e a alfabetização a partir de um tema gerador, compreender e produzir textos orais e escritos de diferentes gêneros veiculados em suportes textuais diversos e para atender a diferentes propósitos comunicativos, identificar os números em diferentes contextos e funções, elaborar e resolver problemas de estrutura aditiva e multiplicativas e identificar na vida cotidiana as noções de anterioridade. Dentre esses objetivos, ele trata, então, uma dessas eixos norteadores que trata o Pacto Nacional da Idade Certa. Boa tarde, meu nome é Soledade e nós fizemos o projeto para o 3º ano, né? Como havia dito, enfatizando, né, dentro da perspectiva do projeto do Monteiro Lobato, onde nós focamos também a questão do folclore. Então, a justificativa que, diante dos atuais desafios para a educação, o PENAIC propôs novas formas de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Assim, procurando dialogar com essas novas perspectivas, foi desenvolvido o projeto interdisciplinar No Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, relacionando as diferentes áreas do conhecimento,
Ou seja, dentro dessa abordagem de Monteiro Lobato, enfatizamos todos os eixos disciplinares de acordo com as propostas do PENAIC. Então, realizamos diversas atividades em todas as áreas do conhecimento. Foi elaborado o projeto de acordo com que contemplassem todas as áreas. Aí, de início, a gente abordou, então, a biografia do Monteiro Lobato. Então, eles tinham que conhecer a vida dele para saber de onde veio e surgiu uma situação de que a personagem Pedrinho, ele retratava as ideias dele quando ele era criança. Então, as crianças abordaram isso na hora da fala, na hora do estudo da biografia do autor. E como eles perceberam também que se tratava de uma cronologia, então a gente propôs o jogo da batalha, que é um jogo coletivo, né? No caso, formando de 4 amiguinhos, e esses amiguinhos teriam que montar um número com 3 fichinhas. Aí, no caso, a gente trabalhou a ordem crescente, a ordem decrescente, também a ordenação do número, que se mudar o número de lugar, ele se transforma em outro número. Então, aí foi bem valorizado, que as crianças entenderam como que é o jogo e o sentido do crescer, né? Do crescente ou decrescente, no contrário. E aí foi feito o registro das jogadas que eles fizeram na aula de matemática. Então, nós realizamos a atividade da germinação dos feijões, para que eles pudessem diariamente apreciar o crescimento, as fases de desenvolvimento do feijão. Já atrelado a essa questão das fases do desenvolvimento do feijão, nós realizamos a proposta da cronologia da vida, ou seja, a linha do tempo, onde foi realizada uma pesquisa de início com os pais. Esta atividade foi realizada individualmente, onde cada um levou a proposta para casa, tendo a participação, a colaboração dos pais, onde cada um foi colocando suas fotos, desde bebê, em todas as suas etapas da fase que ele se encontrava. Cada criança foi fazendo na ordem cronológica, assim como foram feitas a germinação dos feijões também. No final, cada um apresentou a proposta, que era a sua linha do tempo, desde o início até a fase em que eles se encontravam na escola. E como o PENAIC propõe fazer a leitura do conhecimento sobre o gênero textual, e, no caso, nessa semana foi trabalhado o gênero textual biografia, eles perceberam que ele falava sobre a vida. E aí, então, a partir da pesquisa que eles fizeram da linha do tempo, foi, então, proposto uma produção textual, colocando suas características principais. Nome inteiro da criança, a data de nascimento, alguns fatos marcantes que aconteceu na vida dela. Aí tem um exemplo de um aluno aí que fez essa produção de texto. Nesse texto de narrativa de ficção, foi o momento da caracterização dos personagens. Ou seja, em cada dia, nós enfatizamos, elencamos um personagem diferente. E, nesse dia, mostrávamos quem era o personagem, quais as suas características, e, logo após as apresentações, cada um iria descrever aquilo que mais lhe despertou o interesse, né? Aquilo, dentro das características daquele personagem, aquilo que mais foi relevante a cada criança. No caso dessa aluna, porque não está dando para ver muito bem, mas ela enfatiza que a Emília é uma menina levada, tanto quanto as meninas do 3º ano. Então, assim,
enfatizando a caracterização dos personagens, eles acabaram entrelaçando a realidade de sala de aula mediante as características de cada personagem. E estudando esses tipos de narrativa, e eles destacaram também a tia Anastácia, que ela é a cozinheira, então que tem mais contato em casa. Aí deu a oportunidade de trabalhar outro tipo de gênero textual, incluindo a matemática. Então, as crianças experienciaram várias receitas culinárias. Aí só tem a amostra do mousse de morango. Então, eles tiveram que calcular, fazer usar o campo multiplicativo, porque, como uma receita não daria para uma turma, então a gente teve que triplicar, né? Quadriplicar até. Né? Isso, trabalhamos o dobro, o triplo. Depois que foram montadas todos os copinhos, aí teve que fazer a distribuição. E uma das questões que as crianças tiveram é quantos que eu vou poder comer. Então, aí foi dividido, foi distribuído. No caso, como as crianças ainda não tinham ainda a noção, noção eles tinham de divisão, mas como distribuir. Então, eles começaram a distribuir todos os copinhos até que acabasse. Só que sobraram alguns poucos. E aí foi questionado, o que faremos com esses copinhos que sobraram? Então, uma das crianças falaram, vamos distribuir para os professores que não participaram da receita culinária. Então, aí já veio um outro atitude, né, da criança, valores que a criança já está trabalhando aí, de compartilhar com outras pessoas. E, a partir das receitas culinárias, também foi trazendo outros tipos, né, as comidas típicas da nossa região. Então, no caso, lá na região norte, lá onde a gente fica, no Terezinha, muitos adoram tapioca. Então, bolos de fubá, esses foram uma das receitas que mais apareceram. Então, eles tiveram a oportunidade de trazer na sala de aula e experimentar um pouco de cada comida. Continuando nas caracterizações dos personagens, nós abordamos a questão do Visconde de Sabugosa com os chás e as ervas medicinais. Nós abordamos as ervas medicinais, levamos até eles, fizemos pesquisa para que servia as ervas medicinais, como que eram feitos os chás. Levamos chás de boldo, chás de capim-cidreira, chás de melissa também, para que eles pudessem perceber, manusear, pegar, sentir o cheiro, a espessura de cada folha também. E tudo isso foi abordado depois na culminância final do projeto. E como produto final do trabalho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi confeccionado o jogo da trilha, em que cada casinha representava uma pergunta. As laranjas respondiam às questões de língua portuguesa, as azuis de matemática, e as que sobraram são as que envolviam todas as outras áreas que a gente abordou, como as ciências naturais e sociais. E aí, além de ter os personagens em algumas casinhas que representavam alguma punição ou alguma bonificação, ou avance uma casa, fique uma casa sem jogar, uma jogada sem jogar, né, no caso. E também, nesse projeto, foi também exposto para a comunidade, aberta à comunidade. Também apresentamos o cantinho da Dona Benta, da tia Anastácia, com as comidas típicas e os chás medicinais. Lá também teve o laboratório do Visconde, que eles apresentavam as ervas, explicavam o significado de cada uma, que fechava o trabalho
do sítio do Pica-Pau Amarelo. E também, nesse mesmo fechamento, que foi com a participação de toda a comunidade, nós tivemos envolvimento de toda a comunidade participando das outras salas temáticas também. Neste momento do sítio do Pica-Pau Amarelo, nós tivemos o cantinho da Dona Benta, né, onde ela estava lendo o livro, né, a caracterização das crianças. Tivemos crianças caracterizadas, Narizinho, Pedrinho, e aí eles estavam sentados com a Dona Benta, onde ela estava lendo o livro, fazendo a leitura do livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí tivemos o laboratório do Visconde, onde lá tínhamos várias plantas, várias ervas. Tivemos a degustação de bolos, né, de alguns produtos, e tivemos também degustação dos chás, que foi tudo que foi feito em sala de aula. Todas as apresentações foram feitas, abertas a toda a comunidade. Então, este foi o nosso projeto. Nós só temos que agradecer a colaboração de todas as amigas que nos ajudaram, participaram conosco também, de todas as nossas aflições, e esperamos que possamos ter contribuído para enfatizar a vida de cada um. E é só mais isso, muito obrigada. Gente, parabéns. Viajamos, né, para o universo da literatura lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito bom, muito bem elaborado. O que chama a atenção também é a parceria das escolas. Estou vendo a turma aqui, um ajudando o outro, um tira foto, o outro filma, esse apoio moral, essa valorização que são com os nossos colegas de trabalho que estão aqui. Parabéns, gente. Bom, dando continuidade, nós vamos convidar agora as professoras Elaine, Laudileia e Jussara, que vão trazer um pouquinho de Vivendo e Aprendendo a Jogar. Por favor, professoras. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos começar falando como que surgiu esse projeto, tá? Esse projeto ele começou no ano de 2009, né? 2009, onde as professoras tinham dificuldade de trabalhar com educação física. E a gente percebeu que todos os professores jogavam queimada. E resolvemos, então, sentar, conversar com as crianças sobre a queimada e fechamos uma regra única para todas as salas. E aí começou um campeonato de queimada. Conforme foi passando, a gente percebeu que foi tão bom o negócio, né, que a gente resolveu se tornar, era uma atividade daquele ano. Acabou virando um projeto da escola. E o que foi percebido que não era só para a educação física. Os professores começaram a trabalhar outras coisas, outras questões de português e matemática, aproveitando, né, o campeonato que estava acontecendo com as crianças e que eles estavam participando. Então, era uma ótima situação, né, para trabalhar isso, porque eles estavam vivenciando aquilo. Nesse ano, a final aconteceu no dia 13, tá? E a gente procura fazer essa final de sábado, porque os dois períodos, a escola inteira participa. De manhã, joga todo mundo contra todo mundo. De tarde, também, todos jogam um contra os outros, as salas. Aí, os 4 melhores classificados de manhã e de tarde, eles se classificam os 4 melhores. E aí, depois, a gente faz uma semifinal. E essa final, para disputar a final e o terceiro lugar, a gente faz manhã contra tarde. E aí é feito de sábado. E esse dia é aberto aos pais. Tá? Ó, isso aí é na hora da cerimônia de premiação desse ano, né, execução do hino nacional. Aí durante o jogo mesmo, eles sempre têm que se cumprimentar, né, quando começa o jogo. Aí isso aí é a cerimônia de premiação. E aí a gente agora vou começar a falar do trabalho de matemática, tá? Esse é da minha turma. Utilizei a tabela, porque tem uma tabela bem grande que a gente faz e fica fixada nos corredores para as crianças poderem acompanhar o campeonato. Essa tabela tem todas, tem de manhã e de tarde, então eles vão acompanhando, vão vendo quem está com mais pontuação, vão
fazendo ali, percebendo quem pode ser que chegue entre os 4. Eu tenho que torcer para esse ganhar, para eu me classificar. E aí a gente começou a fazer a construção do gráfico. Esse primeiro gráfico que está sendo apresentado é o gráfico de colunas. Né? Então, a gente colocou todas as salas aí e depois começou a construir com as crianças. Cada vitória, né, a gente colava um quadradinho. Foram feitos 2 gráficos desse. Essa é a anotação da nossa aluna. Esses dados foram retirados da tabelas dos jogos, que são afixados lá de fora. Então, ela foi anotando quanto que cada um ganhou. Dos 2, tá, gente? Porque são 2 campeonatos, na realidade, masculino e feminino. Eles não jogam juntos, os meninos com as meninas. Aí eles estão aí terminando, né? Aí tem um que está quase caindo ali. Isso, esse é o gráfico, né, pronto, esse aí é do feminino. E eu quis apresentar um novo jeito para o segundo ano do gráfico, que seria o gráfico de pizza. Eu nunca trabalhei gráfico de pizza com o segundo ano. E aí eu tive aquela dúvida, como fazer um gráfico de pizza com o segundo ano? E fui lá, contei quantos jogos nós tínhamos, são 38 jogos, então eu tive que dividir essa circunferência em 38. Né? Cada parte seria referente a um jogo. Aí ficou mais fácil a contagem, para que eles pudessem compreender, já que a gente não trabalha ainda essa parte de fração com eles, né? Aí ficou bem fácil de compreender para eles. Olha, estão colando conforme foram contando. E eu deixei para o lado de fora, tem umas divisões ali. Ó. Não sei se dá para vocês estarem vendo daí. Aí, esse daí, está sobrando, né, deixei uns traços para fora, que seria onde seria a divisão de cada jogo. Então, aí fica nítido para a criança que onde cada sala ganhou, né? Fora trabalhando a legenda ali fora, aí embaixo também. Para eles ficou simples, porque eles contam e eles sabem quantos que cada sala ganhou. O interessante é que nem a minha sala, o masculino, eles não ganharam nenhum jogo. Eles perderam todos. Eles falaram, professora, mas eu não estou ali no gráfico. Vocês não aparecem ali porque vocês não ganharam nenhum. Porque no outro, o gráfico de colunas, está lá, segundo B, fica sem nada, mas está lá o nominho deles lá. Não tem nenhum, mas aí eles conseguiram perceber, então ali a gente só vai aparecer quem ganhou. Eu falei, é só quem ganhou. No feminino já chegaram a ganhar, então a cor deles está. Agora eu vou passar para a professora Jussara, que ela vai falar da parte de língua portuguesa, tá? O que foi trabalhado com a turma dela. Boa tarde. O objetivo na língua portuguesa é fazer ele conseguir construir um texto que seja informativo e instrucional, para que o outro que leia, que não saiba jogar a queimada, ele entenda como funciona a queimada. E também eles tiveram um momento de dizer o que eles sentiram, o que eles gostaram, o que eles não gostaram. Eles também tiveram um momento de estar expondo o que eles pensavam sobre a queimada, o que poderia mudar no jogo, né? Daí, proporcionar mesmo ao aluno, né, que ele possa interagir com a comunidade, ele possa se expressar, ele possa mostrar para os outros o que ele realmente aprendeu com aquilo, o que ele conheceu. E, assim, a produção textual é bem interessante.